João Pedro acordou com o som do galo anunciando o amanhecer. O cheiro de café recém-passado invadiu a casa simples onde morava com sua mãe, Dona Maria, e os três irmãos. A casa de tijolos aparentes e o telhado de barro não eram luxuosos, mas eram cheios de carinho e luta. Seu pai falecera quando ele tinha apenas 7 anos, deixando a família em uma situação ainda mais difícil. Desde então, sua mãe trabalhou incansavelmente como costureira, costurando roupas para os mais ricos da cidade, mas o dinheiro nunca foi suficiente. Mesmo assim, ela sempre dizia: nunca deixem que a pobreza tire o brilho dos seus olhos. João Pedro, ao contrário de muitos de seus colegas, não tinha grandes ambições materiais. O que ele queria era apenas ser alguém que fizesse a diferença no mundo. Ele sabia que para isso precisava estudar e, acima de tudo, alcançar seu grande sonho: se tornar médico. Contudo, a realidade era dura. Seus livros eram usados, suas roupas velhas e desgastadas. Na escola, ele frequentemente era alvo de zombarias dos alunos mais ricos, como Felipe, o garoto popular da turma. Felipe vivia tirando sarro de João Pedro, chamando-o de mendigo de luxo, sempre fazendo piadas sobre os uniformes e livros de segunda mão. João Pedro não respondia, mas as palavras de Felipe ecoavam em sua mente. Ele se lembrava de cada piada, de cada olhada de escárnio. Mas sua maior preocupação não eram as ofensas dos outros, e sim a falta de perspectivas. Como poderia realizar seu sonho de ser médico se o simples fato de ser pobre já lhe fechava tantas portas? A cada noite, após as tarefas de casa e a ajuda à mãe, João Pedro se sentava em sua cama de solteiro e estudava com a luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto. Seus livros, manuseados e já amarelados, eram seu refúgio. Ele devorava os conteúdos sobre doenças, tratamentos e anatomia, sonhando em um dia usar aquele conhecimento para salvar vidas. Ele sabia que, sem dinheiro, isso parecia um sonho distante, mas a esperança, por mais tênue que fosse, jamais o abandonava. Ele acreditava que de algum jeito o destino o levaria até a medicina. Só precisava de uma chance. Era uma manhã comum quando a professora de enfermagem, Dona Sílvia, entrou na sala com um sorriso que transbordava entusiasmo. Ela tinha a voz suave, mas sempre cheia de energia, algo que cativava os alunos, especialmente aqueles que, como João Pedro, encontravam nela um exemplo de força e dedicação. "Atenção, turma!" anunciou ela, batendo as mãos na mesa. "Recebemos uma oportunidade incrível. Na próxima semana faremos uma visita técnica ao Hospital São Vicente, na capital. Será uma chance única de ver de perto como funciona um hospital de grande porte. Todos devem se preparar para essa experiência." João Pedro sentiu um frio na barriga. A ideia de visitar o hospital mais famoso da região, um lugar onde tratavam celebridades e políticos, o deixava nervoso, mas também incrivelmente empolgado. Ele sabia que, como bolsista, nunca poderia pagar por um atendimento naquele lugar. Era um hospital de luxo, onde a classe média e alta da cidade buscava tratamentos especializados, e agora ele teria a chance de entrar lá. Nos dias que antecederam a visita, João Pedro se preparou com afinco. Lembrou-se de tudo que tinha aprendido nos livros e nas aulas sobre práticas de enfermagem. Embora soubesse que não era médico, ele tinha uma curiosidade insaciável por tudo que envolvia a saúde. No fundo, ele ainda sonhava em um dia usar aquelas máquinas, aquelas técnicas para salvar vidas. Mas naquele momento, ele queria absorver cada detalhe da visita, como se fosse um aluno de medicina e não de enfermagem. Finalmente, o grande dia chegou. A turma de João Pedro embarcou em um ônibus rumo à capital. O clima de excitação era palpável. Quando chegaram ao Hospital São Vicente, todos ficaram impressionados com a grandiosidade do lugar. O edifício de vidro e concreto se erguia alto, refletindo o sol forte da manhã. No interior, o hospital exibia um ar de modernidade e luxo, com corredores limpos e bem iluminados, tudo impecavelmente organizado. Logo, a turma foi dividida em grupos e guiada por médicos e enfermeiros que mostraram os setores do hospital. João Pedro estava fascinado. Ele observava cada detalhe, os equipamentos de última geração, as salas de atendimento, os procedimentos, mas foi ao passar por um corredor lateral que algo chamou sua atenção. Um médico estava sentado em uma sala, rodeado por relatórios médicos e exames. A tensão no ambiente era palpável e João Pedro não conseguia tirar os olhos de uma porta que se fechava logo ali. Naquele momento, ele não sabia ainda, mas o destino havia preparado algo maior para ele. Algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto o grupo de João Pedro se afastava para continuar o tour pelo hospital,
Ele não conseguia tirar os olhos da sala onde o médico ainda estava ocupado com os relatórios. Algo naquela cena lhe chamou a atenção de maneira inexplicável. Ele sentia como se houvesse uma conexão com aquilo, como se soubesse que precisava estar ali. Instintivamente, sem pensar, ele se afastou de seus colegas e se dirigiu para o corredor lateral, onde a porta da sala estava entreaberta. Ao entrar, João Pedro viu um médico de meia-idade, com cabelo grisalho e um semblante sério, lendo atentamente os papéis sobre a mesa. O ambiente era diferente dos outros. Era uma sala fechada e bem iluminada, mas com uma sensação de urgência, como se alguma coisa importante estivesse em jogo. O médico levantou os olhos e o observou com certa surpresa, mas não disse nada imediatamente. João Pedro, sem saber o que o estava atraindo ali, manteve-se em silêncio por um momento. Foi quando ele notou a pilha de exames sobre a mesa e, sem pensar duas vezes, começou a folhear os papéis. Ele sabia o que estava fazendo era arriscado, mas a curiosidade o dominava. O médico observou por alguns segundos, mas ao invés de repreendê-lo, apenas o deixou fazer o que quisesse. "O que está fazendo?" perguntou o médico com um tom curioso. Eu estava lendo os exames", disse João Pedro, sem olhar para ele. A visão dos relatórios o estava absorvendo de tal maneira que não conseguiu se controlar. "Esse aqui", apontou ele, "um exame de sangue, mostra uma elevação anômala de leucócitos. Isso é característico de uma infecção, mas o que chama a atenção é o quadro de trombose com sinais neurológicos." O médico parecia cético, mas João Pedro seguiu com a explicação, sentindo cada vez mais a tensão na sala. "Ele está com sintomas neurológicos graves, confusão mental, rigidez no pescoço. Parece uma forma rara de meningite, mas com complicações que mimetizam outras doenças, como uma infecção viral grave", continuou João Pedro, cada palavra saindo com a certeza de alguém que tinha estudado o assunto exaustivamente. O médico se levantou lentamente, caminhou até a mesa e olhou os exames com mais atenção. Havia algo nos olhos de João Pedro que o fez reconsiderar. Ele pensou por um momento e então, com uma expressão de surpresa, disse: Isso pode ser verdade. Não tínhamos pensado nessa possibilidade." Ele olhou novamente para o jovem, ainda cético, mas começando a perceber que algo ali estava realmente certo. "Você tem certeza do que está dizendo?" João Pedro assentiu, seu coração batendo mais rápido agora. Ele não sabia ao certo porque estava tão confiante, mas sentia que estava no caminho certo. O médico, então, após um longo silêncio, disse: "Vou pedir para repetirmos os exames com essa suspeita em mente. Se você estiver certo, isso vai mudar o curso do tratamento." João Pedro não acreditava no que acabara de acontecer. Ele tinha acabado de dar uma solução para um caso complexo. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu peito lhe dizia que essa era a chance que ele esperava. Ele não sabia ainda, mas aquele momento definiria a sua trajetória para o futuro. O tempo parecia se arrastar nas horas seguintes. João Pedro, agora com a mente acelerada, não conseguia se concentrar nas explicações dos outros médicos e enfermeiros durante a visita. Ele pensava apenas na sala em que esteve, nas palavras do médico, e, mais do que tudo, nos exames que ele mesmo havia lido. A sensação de ter identificado algo que ninguém mais havia percebido estava vibrando em seu peito, como uma adrenalina pura. Mas ele não sabia o que viria a seguir. O grupo da escola foi conduzido para outras partes do hospital. Mas sua mente continuava na sala onde estava Lucas, o garoto de quem ele ainda nem sabia o nome. Ele sentia, no fundo, que aquilo era apenas o começo, que algo grande estava prestes a acontecer. A tensão no ar era inconfundível, e ele não conseguia ignorar a sensação de que sua vida poderia mudar naquele lugar. Foi apenas no final da tarde, quando os alunos estavam se preparando para deixar o hospital, que o médico que ele havia encontrado no corredor lateral se aproximou dele. O rosto do homem estava mais sério, mas também havia um leve brilho de surpresa nos seus olhos. Ele pediu a João Pedro que o acompanhasse até a sala onde os exames de Lucas estavam sendo analisados. "Venha comigo", disse o médico, com um tom que indicava que algo importante estava prestes a acontecer. João Pedro seguiu, sentindo a ansiedade crescer a cada passo. Quando chegaram à sala, o médico o convidou a se sentar diante do computador onde os resultados haviam sido carregados. Ele apontou para a tela e disse: "Fizemos os exames de novo, conforme sugerido. E você estava certo. O garoto está com uma forma rara de meningite, o que complicou o diagnóstico anterior.
O tratamento vai ser bem mais eficaz agora. Você salvou a vida dele, João Pedro. As palavras caíram sobre João Pedro como um peso e, ao mesmo tempo, uma sensação indescritível de alívio. Ele havia realmente feito aquilo. Ele não era mais apenas um estudante de enfermagem de uma escola pública. Naquele momento, ele se sentiu como um verdadeiro profissional da saúde. Algo dentro dele, até então adormecido, despertou com toda a força. Ele havia encontrado a sua verdadeira vocação, mas ainda havia algo a mais. Algo que ele não esperava. O garoto Lucas, continuou o médico com um tom mais grave, é filho de Augusto Melo. Ele é um dos homens mais ricos do Brasil, dono de uma cadeia de shoppings e imóveis comerciais. E quando ele souber o que você fez, ele vai querer agradecer de alguma forma. João Pedro não entendeu de imediato. Ele estava ainda atordoado pela notícia de que tinha acertado no diagnóstico, mas as palavras do médico começaram a fazer sentido. Ele havia ajudado a salvar a vida de Lucas, o filho de um dos homens mais poderosos e influentes do país. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o médico concluiu: "Prepare-se, garoto. O senhor Augusto Melo vai querer falar com você. E acredite, ele tem maneiras muito próprias de expressar sua gratidão." João Pedro ficou em silêncio. Ele sentia que estava prestes a ser arrastado para um turbilhão que ele nunca imaginara. Mas ele também sabia que nada mais poderia ser como antes. A partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. A noite seguinte foi uma das mais longas da vida de João Pedro. A tensão de tudo o que havia acontecido, somada à expectativa do que viria a seguir, impedia que ele conseguisse dormir. Ele pensava no que o médico lhe dissera. Augusto Melo, o magnata por trás de um império de shoppings e empreendimentos imobiliários, iria procurá-lo. Como um homem tão poderoso poderia querer agradecer a um simples garoto como ele? A ideia parecia surreal, e João Pedro se sentia imerso em um turbilhão de emoções, como se estivesse sonhando acordado. Na manhã seguinte, enquanto estava na escola, uma ligação inesperada o tirou da sua rotina. Era a secretária de Augusto Melo, uma voz calma e controlada, que o convidava para um encontro no Hospital São Vicente. O empresário queria agradecer pessoalmente pela ajuda que ele havia dado ao filho. João Pedro, com o coração acelerado, aceitou o convite. O que mais poderia fazer? Era uma chance única, e ele sabia que precisava ir. Ao chegar no hospital, foi recebido por um segurança que o conduziu por corredores que ele nunca imaginara que teria acesso. A sensação de estar tão perto de pessoas tão poderosas era desconcertante. Cada passo que ele dava parecia um reflexo de um mundo que ele jamais imaginara que faria parte. Eles passaram por portas de vidro, corredores silenciosos, até chegar a uma grande sala de reuniões. Ali, em uma mesa de madeira imponente, estava Augusto Melo, um homem alto, com um olhar firme e sério, mas ao mesmo tempo intrigado. "João Pedro", disse ele, levantando-se da cadeira com um gesto elegante, "é um prazer finalmente conhecê-lo." O magnata estava impecavelmente vestido, como se fosse um encontro de negócios. Mas o que chamou a atenção de João Pedro foi o contraste entre o poder de Augusto e a sua humildade. Era difícil acreditar que um homem tão rico e influente estava ali para conversar com ele, um simples garoto de uma cidade pequena. "Eu soube do que você fez e não tenho palavras suficientes para expressar minha gratidão", continuou Augusto com uma seriedade genuína. "Meu filho, Lucas, foi salvo graças ao seu diagnóstico preciso. Ele estava à beira de um colapso irreversível, mas você agiu onde outros não conseguiram." João Pedro sentia o peso daquelas palavras, mas também um desconforto crescente. Ele não sabia como responder. Ele nunca buscou reconhecimento, mas a gentileza de Augusto Melo estava deixando-o sem palavras. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria", disse ele timidamente, tentando desviar o olhar. "Eu apenas sabia o que estava acontecendo. Eu estudei para isso." Augusto Melo o observou por um momento, como se estivesse avaliando sua resposta. Então, com um sorriso sutil, ele se inclinou para a frente. "Eu sei que você é humilde, mas não podemos ignorar o que aconteceu aqui. Você salvou a vida do meu filho, e você merece mais do que apenas uma simples recompensa. Você tem um grande potencial, João Pedro. Um potencial que, em sua situação, pode nunca ser alcançado sem a ajuda certa." João Pedro, confuso e sem saber o que esperar, olhou para o empresário, que continuou: "Eu vou pagar sua faculdade de medicina. Tudo que você precisar para se tornar médico, eu estarei aqui para garantir que você tenha as melhores condições de estudar e se formar.
Você tem uma chance única, e eu não posso permitir que sua situação financeira impeça que você alcance o que é capaz de alcançar. As palavras de Augusto Melo caíram como um peso, mas também como uma imensa dádiva. João Pedro olhou para o homem à sua frente, tentando processar tudo o que estava sendo oferecido. Ele nunca imaginara que, em seu estado de pobreza, receberia uma oportunidade tão grandiosa. A faculdade de medicina, algo que ele achava ser um sonho distante, estava agora ao seu alcance. Ele sentiu uma mistura de gratidão, incredulidade e, acima de tudo, uma enorme responsabilidade. Eu não sei o que dizer, balbuciou João Pedro, os olhos marejados. Ele tentou controlar a emoção que o invadia, mas era impossível. Isso, isso é um sonho. Não posso acreditar. Augusto Melo assentiu com a cabeça, o olhar firme. Eu acredito em pessoas como você, João Pedro. Acredito que a verdadeira medicina está na paixão e na dedicação. E você tem isso. Agora, tudo o que você precisa fazer é estudar. E eu estarei aqui para garantir que nada atrapalhe seu caminho. João Pedro não sabia como agradecer. Não havia palavras para expressar a gratidão que ele sentia naquele momento. Ele só sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E pela primeira vez, ele sentiu que seus sonhos estavam ao alcance das suas mãos. Nos dias que se seguiram ao encontro com Augusto Melo, João Pedro sentiu uma mistura de emoções. A gratidão era imensa, mas também havia uma sensação de desconforto que não conseguia afastar. Ele não estava acostumado com esse tipo de generosidade. A vida dele sempre foi marcada pela luta, pelo trabalho árduo e pela autossuficiência. Agora, ele se via diante de uma oportunidade grandiosa, mas que trazia consigo uma enorme responsabilidade. Ele contava os dias até o início do vestibular de medicina, mas o que deveria ser um momento de alegria e realização estava sendo obscurecido pela pressão. Todos ao seu redor, seus amigos, professores, até mesmo a sua mãe, estavam empolgados com a notícia de que ele teria a chance de realizar o sonho de sua vida. Mas João Pedro se perguntava: ele realmente merecia isso? Será que não era apenas um golpe de sorte? E se ele falhasse? A oportunidade estava ali, mas ele temia não ser capaz de corresponder às expectativas. Além disso, algo em seu peito pesava. Ele não podia ignorar o fato de que por trás dessa ajuda havia uma pessoa poderosa, com interesses próprios. Augusto Melo era um magnata, e sua bondade, embora genuína, poderia ter motivações que João Pedro ainda não compreendia completamente. Ele se perguntava se, ao aceitar essa ajuda, estava se envolvendo em um mundo do qual ele não queria fazer parte. O que aconteceria quando ele se formasse? Haveria um preço a pagar por essa generosidade? Enquanto isso, sua vida na escola continuava a mesma. Felipe e seus amigos ainda zombavam dele, chamando-o de sortudo e insinuando que ele não merecia estar ali. João Pedro tentava ignorar, mas as palavras cortavam mais fundo agora, porque ele sabia que, embora estivesse sendo apoiado por uma fortuna, a luta ainda não havia terminado. Ele não queria ser apenas o garoto que teve sorte. Ele queria ser reconhecido pelo seu esforço, pelo seu talento, pela sua dedicação. A vergonha de sua pobreza ainda era uma sombra que o acompanhava. No entanto, quando ele olhava para sua mãe, Dona Maria, que sempre se orgulhou do filho, ele sentia que precisava seguir em frente. Ela acreditava nele, sempre acreditou. E isso o motivava a não deixar a oportunidade escapar. Ele não podia decepcioná-la. Finalmente, o dia do vestibular chegou. João Pedro estava nervoso, mas com a determinação de quem sabe que está vivendo uma chance única. Quando a prova terminou, ele se sentiu exausto, mas ao mesmo tempo aliviado. O peso das expectativas e da dúvida estava momentaneamente aliviado. Agora restava esperar. Passaram-se semanas, até que o tão esperado resultado foi publicado. João Pedro, com as mãos trêmulas, acessou o site da universidade. Seu coração batia acelerado. Quando viu seu nome na lista dos aprovados, um grito escapou de seus lábios. Ele havia conseguido. Ele era oficialmente um estudante de medicina. Naquele momento, uma onda de alívio o invadiu, mas também uma sensação de que agora a verdadeira jornada começava. Ele sabia que, com a ajuda de Augusto Melo, ele tinha alcançado o primeiro passo. Mas o caminho adiante seria ainda mais desafiador. Ele teria que provar a si mesmo e ao mundo que merecia estar ali. Que o sonho que ele tanto desejava não era apenas fruto da sorte, mas do seu esforço e da sua paixão pela medicina. O início da faculdade de medicina foi um turbilhão de emoções para João Pedro. A rotina puxada, os horários imprevisíveis,
As matérias densas e a competição com outros alunos mais privilegiados fizeram com que ele se sentisse cada vez mais sobrecarregado. A pressão por se destacar, por não decepcionar ninguém, especialmente sua mãe, que sempre acreditou nele, era imensa. Ele sabia que estava lá por mérito, mas o peso da gratidão que sentia por Augusto Melo, por sua ajuda, sempre o fazia se questionar sobre o preço que pagaria por aquela oportunidade. Nos primeiros meses, João Pedro teve dificuldades em se adaptar à nova realidade. Os colegas de classe, muitos deles vindos de famílias ricas e com acesso a tudo que precisavam, o tratavam com uma mistura de curiosidade e às vezes desprezo. Felipe, o mesmo garoto que o zombava na escola, estava lá, agora em uma posição de aparente superioridade. Ele se aproximava de João Pedro com um sorriso irônico, sempre fazendo comentários sobre o fato de ele ser o sortudo que teve a chance de estudar medicina por causa de um magnata. Olha só, o nosso médico de hoje. Não sei se você sabe, mas a medicina é mais do que salvar vidas, João Pedro. Tem a ver com saber se impor e conquistar as pessoas certas. Felipe dizia, tentando, em cada palavra, derrubar a confiança de João Pedro. João Pedro, no entanto, tentava ignorá-lo. Ele sabia que sua história não era simples, que sua jornada era diferente, mas que sua motivação era mais forte do que qualquer zombaria. Ele queria se tornar médico não apenas para salvar vidas, mas para se provar. Provar que sua origem não definia o seu destino e que, mesmo vindo de um lugar de pobreza, ele poderia alcançar o mais alto nível da profissão. Havia, no entanto, algo que o incomodava profundamente. Ele não conseguia mais ignorar a questão sobre a ajuda de Augusto Melo. O empresário, com seu apoio incondicional, estava sempre ali, aparentemente cuidando de sua trajetória. Mas o que ele realmente queria em troca? João Pedro não sabia como lidar com isso. Sempre que pensava em Augusto Melo, sentia uma mistura de gratidão e um desconforto inexplicável. O magnata nunca fez cobranças explícitas, mas João Pedro sentia que, de alguma forma, ele estava sendo constantemente observado. O desconforto aumentou quando, em um dos encontros com Augusto, o empresário mencionou a possibilidade de João Pedro trabalhar em um hospital particular de sua rede assim que se formasse. Não pense nisso como um favor, João Pedro. Isso seria uma oportunidade de você crescer ainda mais, de mostrar seu valor, dissera Augusto, como se estivesse lhe oferecendo algo inquestionável. A ideia de trabalhar em um hospital de alto nível o seduzia, mas ao mesmo tempo o fazia questionar se ele realmente queria aquilo ou se estava apenas cedendo à pressão das circunstâncias. Ele sempre imaginou que sua prática médica seria voltada para a população mais carente, para os lugares onde a medicina de qualidade era um luxo para poucos, e não para os corredores de hospitais privados de luxo. Com o tempo, João Pedro percebeu que o maior desafio não era apenas o conteúdo das aulas e a pressão para se destacar entre os melhores da turma. O maior desafio era ele mesmo. Ele precisava aprender a lidar com sua própria insegurança, com as dúvidas sobre o caminho que estava trilhando. Ele queria, de alguma forma, ser fiel aos seus valores, mas o mundo ao seu redor parecia querer impô-lo a um destino diferente. Além disso, ele sabia que, para muitos, ele era apenas o garoto do Hospital São Vicente, o sortudo que teve a ajuda de um homem rico. Ele queria ser mais do que isso. Ele queria ser reconhecido pelo que sabia, pelo seu esforço, pela sua inteligência. Mas, ao mesmo tempo, o peso da ajuda de Augusto Melo nunca o deixava totalmente livre. Quando ele se olhou no espelho, uma tarde após mais uma aula exaustiva, percebeu que o maior obstáculo que ele enfrentava não era a medicina em si, mas o peso das expectativas e os próprios conflitos internos que não o deixavam em paz. Ele sabia que, no fundo, tudo o que queria era fazer a diferença na vida das pessoas. Mas agora ele precisava descobrir de que maneira isso poderia acontecer sem se perder no caminho. O final do segundo ano de medicina estava chegando, e João Pedro se sentia cada vez mais dividido. A pressão para se destacar entre seus colegas, as cobranças de Augusto Melo, a luta interna sobre o tipo de médico que ele queria se tornar, tudo isso estava afetando sua saúde mental. Ele não sabia mais quem ele era naquele universo de riquezas, de expectativas e de olhares avaliadores. Ele continuava se perguntando se a ajuda de Augusto Melo, apesar de generosa, não havia vindo com um custo oculto que ele ainda não conseguia compreender completamente. Foi nesse momento de crise interna que ele recebeu uma visita inesperada no hospital. Um dia,
Enquanto fazia estágio em uma unidade de emergência, o mesmo médico que havia trabalhado com ele no Hospital São Vicente, o Dr. Ricardo, apareceu na sala. João Pedro, que sempre o respeitou muito, sentiu um alívio imediato ao vê-lo. "João Pedro, como você está?" perguntou Dr. Ricardo, com um sorriso acolhedor. João Pedro, aliviado por ver um rosto familiar, sorriu timidamente. "Eu tô tentando me encontrar, doutor. Às vezes a pressão é demais. Não sei mais se estou no caminho certo." O médico se sentou ao seu lado, compreendendo a tensão em seu tom de voz. Ele sabia exatamente como João Pedro se sentia. Ele sabia o peso das expectativas, principalmente quando alguém como Augusto Melo estava envolvido. "Você é um ótimo aluno, João Pedro. E eu sei que tem se esforçado imensamente. Mas a medicina, como qualquer profissão, não se resume ao sucesso ou à validação dos outros. Eu sei que você teve sorte, uma grande oportunidade, mas o que realmente importa é o que você vai fazer com ela. Não deixe que as circunstâncias determinem quem você vai se tornar. Seja fiel ao que você acredita, mesmo que o mundo ao seu redor tente te convencer do contrário." As palavras de Dr. Ricardo ecoaram na mente de João Pedro como um farol de luz. Ele sempre soubera, no fundo, que a medicina não se tratava apenas de fama ou status. Seu desejo de ser médico era mais profundo. Ele queria salvar vidas, mas de uma forma genuína, sem se perder no brilho das grandes clínicas e hospitais luxuosos. Foi nesse momento que João Pedro tomou uma decisão crucial. Ele não queria seguir o caminho mais fácil, o caminho que o levaria ao hospital particular de Augusto Melo, onde ele seria mais um na linha de produção de médicos que atendiam a pacientes ricos. Ele queria trabalhar em hospitais públicos, em lugares onde ele pudesse fazer a diferença para as pessoas que mais precisavam. Ele sabia que seria difícil, que enfrentaria desafios que poucos poderiam compreender. Mas aquele era o caminho que ele escolhera. No entanto, antes de tomar essa decisão, ele precisava falar com Augusto Melo. Ele sabia que não poderia mais continuar aceitando a ajuda dele sem entender as reais intenções por trás do apoio. Os anos seguintes não foram fáceis, mas João Pedro nunca se arrependeu de sua escolha. Ele acordava todas as manhãs com o sentimento de que estava cumprindo seu propósito. A unidade de saúde pública onde trabalhava era simples, mas a cada dia ele sentia o impacto direto que estava causando na vida de pessoas que muitas vezes não tinham esperança de receber cuidados médicos adequados. Ele enfrentou casos difíceis, de pacientes em situações extremas, e teve que lidar com recursos limitados, o que exigia criatividade e resiliência. Mas em meio ao caos das emergências e às dificuldades administrativas, João Pedro sentia que estava exatamente onde deveria estar. Ele não estava ali para ser reconhecido ou buscar fama. Estava ali para salvar vidas e, acima de tudo, para ajudar as pessoas a se sentirem vistas, compreendidas e cuidadas. Seu trabalho não passou despercebido. Ao longo do tempo, ele ganhou o respeito de colegas e pacientes. Muitos, inclusive, se referiam a ele com admiração, reconhecendo seu compromisso com a medicina de uma forma mais humana e acessível. Ele sabia que estava fazendo a diferença, e isso o preenchia de uma satisfação que nenhum cargo de prestígio ou reconhecimento poderia oferecer. Apesar das dificuldades, João Pedro manteve-se firme em sua missão. Sua história se espalhou pela comunidade e, eventualmente, inspirou outros médicos jovens a considerarem não apenas o lado profissional da medicina, mas o lado humano que muitas vezes se perde nas pressões externas. Quando ele refletia sobre tudo o que passou, a pressão de Augusto Melo, as escolhas que fez, o apoio inesperado de seu mentor, Dr. Ricardo, ele entendia que cada passo o havia levado a essa realização. Ele não era um médico por causa das circunstâncias, mas por causa de sua paixão genuína pela profissão e pelo desejo de melhorar a vida das pessoas. Em algum momento, talvez anos depois, João Pedro se sentaria com outros jovens médicos e sua história serviria como um exemplo. Ele mostraria que a verdadeira medicina não é sobre status ou riqueza, mas sobre o impacto que você pode ter nas vidas daqueles que mais precisam de você. E ao olhar para o caminho que escolhera, ele sabia que, apesar das dificuldades e desafios, estava exatamente onde deveria estar, fazendo a diferença, um paciente de cada vez.